Glória a Deus, aleluia. Você que está nos vendo através do nosso canal, pode baixar um pouquinho aqui o retorno, está dando microfonia. Não é o João dessa vez, não. Aí. Você que está nos vendo através do nosso canal IBN Chamar, que Deus possa te abençoar. Eu sei que você sentiu essa atmosfera aqui, da presença de Deus maravilhosa no louvor. Espero que você tenha o coração aberto para receber uma palavra de Deus. Como o pastor Tiago cumprimentou aqui os pastores, eu quero cumprimentar você que é líder de célula, líder de rede, você que é discipulador, você também é pastor. Você pode não ter o título ainda, mas você que cuida de alguém, você é pastor. Então, quero te desejar também um dia abençoado de dia de pastor para você também. Antes de eu começar a palavra, nós vamos estar falando hoje das bem-aventuranças. Eu quero passar um vídeo para você saber um pouco das missões que nós fazemos, e eu quero mostrar para você a missão em Canarana. Vamos lá? Diante do Senhor, Pai, com o coração alegre. A Tua palavra diz que a Sua alegria é a nossa força. Que nós possamos sempre fazer o Senhor estar alegre conosco, Papai. Que nós possamos sempre alegar o Teu coração, para que assim nós possamos estar fortalecidos no Senhor cada dia mais. E eu quero apresentar esses dois que vão batizar hoje. Que o Senhor possa estar aqui, Pai. Seu Deus, tocando o coração deles. E desses que estão aqui participando, Seu Deus, como testemunhas desse ato, Pai amado, de descer as águas. E assim nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Para nós é um motivo de alegria, né? A gente vê que é um trabalho que vem sendo feito pelo pastor Fabrício e pastora Cleia, e com a semente que ele já vem plantando, né? Então hoje a palavra de Deus diz que quem planta tem direito a colher. Então Fabrício e Cleia e toda a igreja IBN Canarana vai estar colhendo esses frutos. Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Fabrício, pastor da IBN Canarana, e nós estamos muito contentes de ter batizado aí 2 almas que se entregaram para Jesus. E você que quer fazer parte dessa família, nós estamos na Rua 3 Passos, número 324, no centro de Canarana. Todo domingo tem culto, às terças nós temos a célula e durante a semana aquele discipulado saudável e abençoado. Venha fazer parte dessa grande família, desta grande missão que temos aqui em Canarana. IBN Canarana, uma família do céu na terra. Glória a Deus. Um abraço para o Fabrício, para a Cleia, pastor Fabrício, pastora Cleia, que está lá em Canarana. Queridos, tivemos lá há 15 dias atrás, né? Eu, a Lu, pastor Francisco, pastora Neuza. Foi um momento de muita alegria ali em Canarana. Deus tem feito maravilhas ali. E se você quiser conhecer mais um pouco da IBN Canarana, entra no Instagram IBN Canarana, que você vai saber mais do que o Fabrício está fazendo. Amém? Então vamos falar hoje, dentro do tema de bem-aventuranças, vamos falar de bem-aventurado. Seja um bem-aventurado. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 5. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, não sei se vai ser projetado, a partir do versículo 1 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é doce, que é maravilhosa, que ela possa encontrar nos nossos corações, Seu Deus, morada, e que ela possa produzir a 100 por 1. E assim nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, vamos falar de bem-aventuranças, e quando a gente lê o Sermão do Monte, que é esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos vários tipos de bem-aventuranças, mas eu não vou falar de todas. Eu quero me reter a 3 delas junto com você, para a gente estar aqui aprendendo um pouco sobre essas bem-aventuranças. Mas antes disso, minha mãe e meu pai estão lá em Goiânia, meu pai fez 90 anos sexta-feira, um grande abraço a vocês, minhas irmãs que estão me vendo, abraço a vocês também, que estão ligados aqui na IBN Chamar. Eu tinha que fazer isso, viu, pastor Tiago? Porque é família, né? Não tem como. O que são bem-aventuranças, pastor? Você deve perguntar assim, poxa, eu leio esse texto, eu vejo Jesus falando de bem-aventuranças, mas o que é bem-aventuranças? Bem-aventuranças, querido, é um conjunto de bênçãos que Jesus declarou para certos tipos de pessoa. Então, cada tipo de pessoa tem uma bênção do Senhor Jesus estabelecida sobre a vida dela. E com isso, Jesus, lançando essas bênçãos a esse certo tipo de pessoa, ele inverte os valores que nós temos, valores comuns, dando honra aos pobres, aos que choram, aos humildes e aos perseguidos. Porque quando nós pensamos em valores, nós queremos honrar sempre aquele que está acima de nós, mas nós esquecemos de honrar quem está abaixo de nós. Honra é você saber o seu lugar e você saber quem está acima e quem está abaixo de você, e dessa mesma forma honrar as pessoas. Então, para a gente começar, eu quero ler o versículo 3 com você, de Mateus 5, que diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em uma tradução que eu gosto mais, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque existe 2 tipos de pobre de espírito, querido. O pobre em espírito que Jesus está falando é uma determinado tipo de pessoa, e aquele pobre de espírito é aquela pessoa arrogante, avarenta, que só sabe reclamar, murmurar. Esse é o pobre de espírito. Mas o pobre em espírito é uma outra pessoa. Quem é o pobre em espírito? O pobre em espírito é aquele que é dependente totalmente de Deus. Esse é o pobre em espírito. É aquele que se humilha diante de Deus, aquele que tem um tete-a-tete com o Senhor Jesus, que fala com Ele. Esse é o pobre em espírito, aquele que não tem arrogância nele, aquele que você olha para ele e você não vê ira, você não vê uma pessoa rancorosa. Esse é o pobre em espírito. Por quê? Porque tudo que ele tem vem de Deus. Então ele é totalmente dependente de Deus. Paulo nos ensina muito isso, quando Paulo diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, quando Paulo explica isso para nós, ele está falando: meu espírito é pobre porque eu dependo de Deus. Isso é ser pobre em espírito. Então, quando uma pessoa se acha autossuficiente, ela é altiva, orgulhosa, ela não é pobre de espírito, porque ela acha que ela não precisa de Deus. Querido, quando uma pessoa se sente soberba, vaidosa, ela está dizendo para Deus assim: eu, por mim mesmo, dou conta, eu não preciso do Senhor. Essa pessoa, então, ela não é pobre em espírito, porque ela acha que o mundo gira em torno dela e ela é suficiente para todas as coisas. Quero te dizer algo nessa noite: quer ser pobre em espírito? Dependa de Deus. Deixa Deus mostrar o quanto Ele cuida de você. Pastor, não dou conta de deixar Deus cuidar de mim, porque eu já sofri muito. Eu já perdi muitas coisas, eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo ser dependente de Deus. Querido, se você não consegue confiar em Deus, não consegue ser dependente de Deus, Ele não é seu Deus.
Simples assim. Porque se eu declaro um Deus, se eu declaro um Jesus vivo, que me resgatou, me tirou do lamaçal, mas eu não confio nele, então ele não é meu Deus. Então eu quero te dizer, seja dependente de Deus. Por quê? Porque bem-aventurado são os pobres em espírito. Por que ele é bem-aventurado? Porque dele é o reino dos céus. Olha que coisa linda. Então quando você é dependente de Deus, Deus está dizendo, você merece o reino dos céus. Apenas quando nós reconhecemos nossa própria fraqueza, ou nossa própria pobreza em espírito, e aí nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que nós herdamos o reino dos céus. Sabe, a gente vê muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, eu vejo muita gente reclamando, murmurando, questionando várias coisas. E aí você pergunta para elas, é uma pergunta que a gente faz, você confia em Deus? Confio, mas eu acho que eu preciso, eu acho isso. Quando a gente confia, a gente descansa, querido. Quando o seu espírito está em Deus, você descansa. Mas pastor, amanhã eu preciso disso. Aí você já está ansioso. E a palavra de Deus diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim, eu cuido de você, deixa eu cuidar de você. Então, querido, seja pobre em espírito. Não é pobre de espírito, entenda bem. Porque aquela pessoa que é pobre de espírito é aquela que murmura, aquela que nada está bom para ela, aquela que só fica irada, magoada. Essa é pobre de espírito. Mas o pobre em espírito que nós falamos aqui é aquele que tem dependência total do Senhor Jesus. Com isso, Jesus vira os valores, pelo avesso. Como assim? Jesus, querido, quando ele estava nesse mundo, ele ensinou algo para os discípulos, nos 3 anos e meio que eles caminharam juntos, vendo milagres, vendo várias coisas acontecerem. Na ceia final, que eles estavam com Jesus, antes de Jesus ser crucificado, Jesus ensina para eles uma das maiores lições, daquela pessoa que é desapegada dela e apegada em Deus, que é lavar os pés do próximo. Lavar os pés, porque lavar os pés é muita humilhação, e Jesus fez isso com todos os discípulos. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o espírito dele dependente de Deus. E é isso que eu quero que você entenda hoje. Precisamos ser dependentes de Deus. O nosso espírito pobre significa, eu dependo de Deus para todas as coisas. Amém? Vocês estão me entendendo? Deus não quer que você seja pobre. Ele quer que você seja abençoado o tempo todo. Mas Ele quer que o seu espírito seja dependente dEle. Essa é a diferença. Então, quando você entrar no seu quarto, fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como eu posso te agradar? E, queridos, nós não ganhamos nada de Deus por merecimento. Nós ganhamos tudo de Deus porque Ele dá de graça. Porque nós o servimos. E quando nós temos o nosso espírito nele, ligado nele, dependendo dele, Ele vai te dar todas as coisas. Às vezes Ele vai te dar até mais daquilo que você pede ou pensa. Porque o que nós pensamos ou pedimos para Deus é muitas vezes infinito daquilo que Ele tem para nos dar. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa, onde você esteja. Fala para ela assim, seja um bem-aventurado. Fala para ela, seja um bem-aventurado. Pessoas que são autodependentes, autossuficientes, essas pessoas ainda não conseguiram entender o propósito de Jesus nessa terra. Porque o propósito de Jesus nessa terra foi resgatar. E foi falar para a pessoa assim, ame o próximo como você ama você mesmo. Então, quando eu amo o próximo, eu consigo, então, ser essa pessoa pobre em espírito. Por quê? Porque eu dependo de Deus. Quantos querem ser pobres em espírito, dependentes de Deus? Bate no seu peito e fala assim, eu quero ser esse pobre em espírito. E eu quero ser dependente de Deus. Amém? A segunda característica de pessoa que Jesus fala, que eu quero trabalhar com vocês também nessa noite, eu falei que eu só vou falar de 3, já estamos na segunda, está no versículo 4 de Mateus 5, que diz assim, versículo 4 de Mateus 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso aqui é muito forte. Bem-aventurados
os que choram, porque serão consolados. Quem é que nos consola, querido? O Espírito Santo de Deus. Quando Jesus estava sendo elevado, ele disse assim: ficar reunidos até que do céu sejam revestidos de poder. E quando eu for, deixarei com vocês o Consolador. Aquela pessoa que chora é aquela pessoa que se arrepende. Ela arrepende das coisas que ela fez. E ela agora está aos pés de Jesus pedindo perdão. Davi, ele sabia buscar as coisas do céu. E Davi reconhecia os seus erros, se arrependia. Ele chorava aos pés de Jesus. Quando nós vemos isso, lá em 2 Coríntios 7, diz assim: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, querido, quando eu choro aos pés do Senhor, reconhecendo a minha insignificância, reconhecendo a minha pequenez, sendo dependente de Deus, Ele me consola. É esse choro. É quando você está lá no quarto, rasgando o seu coração diante de Deus, quando você está expondo para Ele todas as suas mazelas, falando para Ele que você está com dificuldade, expondo o seu dia para Ele, e aí o Espírito Santo vem e te consola. Por isso que é bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Quando nós vemos dois discípulos, exemplo de dois discípulos, nós temos Judas e Pedro. Obrigado, querido. Judas e Pedro. Todos dois traíram Jesus. Todos dois. Judas traiu Jesus por 30 moedas. E Pedro traiu Jesus quando não reconheceu quem ele era. Quando ele negou a Jesus por 3 vezes. Todos dois traíram. Todos dois tiveram uma atitude. E é essa atitude que eu quero passar para você. A atitude de Judas não foi a atitude dos que choram para ser consolado. Porque a atitude de Judas foi aquela de remorso. Arrependimento segundo o mundo. Ele teve remorso. E por ele ter remorso, ele se precipitou e morreu. Olha só, que coisa triste. Então, quando eu choro apenas por remorso, isso não produz consolo na minha vida. Porque é um remorso, é uma tristeza segundo o mundo. Agora, Pedro teve uma atitude diferente. Após o galo cantar, Pedro olha para Jesus, fita os olhos dele, sai correndo e chora amarguradamente. Ele chora de soluçar. Por quê? Porque ele se arrependeu segundo o padrão de Deus. Então aí ele teve salvação. Essa é a diferença. Pedro, ele teve uma atitude de arrependimento genuíno. Falou: como que eu posso trair o meu Senhor? Foi o que Pedro falou. Como que eu posso trair o meu Senhor? Ao ponto que Judas não teve a mesma atitude. Por isso Judas morreu e Pedro foi um apóstolo segundo o coração de Deus, que fez com que muitas pessoas chegassem até Deus e fossem salvas. Como você quer ser conhecido? Como aquele que chora porque arrependeu verdadeiramente, ou como aquele que chora apenas para que o mundo aplauda? Porque o consolo de Deus vem, querido, quando você genuinamente se arrepende. Arrepende, deixa e recebe misericórdia. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, por isso que o secreto, aquele lugar que você tem em casa, ou onde você estiver, aquele lugar é importante. Porque é ali que você abre o seu coração, é ali que você chora aos pés do Senhor. É ali onde ninguém está vendo. É só você e Deus. Você falando com Ele, você conversando com Ele. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então o choro que você está ali diante de Deus, as lágrimas que estão sendo derramadas, vai vir um consolo sobre a sua vida. Por quê? Porque é um arrependimento genuíno, verdadeiro. Mas aquele arrependimento
segundo o padrão do mundo, não gera esse consolo, ele gera morte. E eu sei que você quer ter vida, e vida em abundância, porque é o que a palavra de Deus declara para mim e para você: tenham vida e vida em abundância. Não é apenas viver, é viver abundantemente. Abundantemente. Eu conheço inúmeras pessoas, que você chega na casa dela, você fala: uau, como que essa pessoa pode fazer tanto com pouco? E são felizes. A alegria dessas pessoas contagia, porque elas entenderam que quem é o dono da vida delas e a quem elas servem é o Senhor, dono do ouro e da prata. Então, para elas não importa. O importante para elas é servir ao Senhor Jesus. O importante para elas é ter o espírito delas ligado ao Senhor Jesus, ou seja, elas são pobres em espíritos, porque a dependência total delas vem do Senhor Jesus. Então eu preciso ter essa atitude, querido. E conheço pessoas que são abastardas, cheias, fartura para tudo quanto é lado, mas não são felizes. Não são felizes. Por quê? Porque elas são tão pobres, que elas só têm dinheiro. Elas não conseguem adorar o Deus que dá tudo. Por quê? Porque quando eu tenho o Deus nas finanças, no dinheiro, eu não consigo adorar o Deus verdadeiro. Jesus disse isso: você não pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Está na palavra dele. Ou a Deus e a mamon, como você quer ver na sua tradução. Porque tem gente que fala assim: ah, Deus é o dinheiro, está escrito a Deus é a mamon. Mamon é dinheiro, querido. Só para deixar bem claro. Então tem gente que gosta mais de dinheiro do que de Deus. E aí ele é infeliz, porque ele só tem dinheiro, não tem mais nada. Ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem sossego. E tem gente que tem bem menos e consegue fazer muito mais. Por quê? Porque o Deus dele é Deus. É aquele que resgatou, é aquele que salvou, é aquele que eu estou te apresentando hoje. Amém? A terceira e última bem-aventurança que eu quero falar com você está em Mateus 5:5. Mateus 5:5 diz assim: bem-aventurados humildes, ou, na tradução que eu acabei de ler, os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa linda. Bem-aventurados humildes, porque eles herdarão a terra. Qual que é a bênção por eu ser humilde? Herdar a terra. Que terra? Prometida. Não há lugar para arrogância entre os filhos de Deus. Não tem como nós falarmos que servimos a Deus, que somos filhos de Deus, e sermos arrogantes. Nariz empinado, achar que somos melhores que o outro. Não existe lugar para esse tipo de pessoa no reino de Deus, querido. O lugar no reino de Deus é para as pessoas que são humildes, para aquele que estende a mão, para aquele que ajuda o próximo, para aquele que ora pelo próximo. Provérbios 18 diz assim, 18, versículos do 10 ao 12: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Olha só, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quem é o justo? Aquele que foi justificado. Quem nos justifica? Jesus. Simples assim. O justo é aquele que foi justificado. Eu, por minhas próprias forças, não consigo ser justo. Nenhum de nós consegue ser justo pela nossa força, mas eu sou justo porque Jesus me justificou. E como que eu sei que eu sou justificado? Pela fé. Você precisa acreditar. Se você não acreditar, não tem como você ser justificado, porque a justiça de Deus, ela vem através da fé. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que Jesus fez o sacrifício na cruz por mim, por você, levou todas as nossas dores, como diz em Isaías, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então ele é a nossa torre forte, mas eu preciso acreditar nisso. Se eu não acreditar, não adianta. Os bens do rico lhes são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Olha só, os bens do rico lhes são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha. Pessoas que confiam apenas naquilo que elas têm de concreto.
Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. As pessoas que não conseguem adorar a Deus, adoram mais ao dinheiro, elas não conseguem essa humildade. Por quê? Porque entra no coração delas a soberba, entra no coração delas a vaidade. Igreja para quê? Servir Deus para quê? Eu estou bem assim, eu tenho meu carro, minha casa, minha empresa, tem fartura para tudo quanto é lado. Mas eu tenho certeza que quando você deita, você não consegue dormir tranquilo, porque você pensa em 1001 coisas, mas não consegue descansar no Senhor. Lembra, bem-aventurados humildes, ou os mansos, porque eles herdarão a terra. Promessa de Deus para a vida, minha e sua, querido, minha e sua. Como você tem estado diante de Deus? As bem-aventuranças são bênçãos de Deus para mim e para a sua vida. São bênçãos de Deus. Mas como você tem se portado diante de Deus? Diante das pessoas? Sabe, queridos, uma das limitações do povo para não entrar na terra prometida foi a murmuração. Eles murmuravam contra Deus. Nos dias de hoje, a murmuração é você achar que consegue fazer melhor que Deus. E aí entra a vaidade, entra a arrogância. Como você tem se portado diante de Deus? Será que você tem tido Deus realmente como esse Senhor, que você é totalmente dependente dEle? Quando você acorda pela manhã, você consegue agradecer por tudo que Ele tem te dado? Isso é bênção, querido, isso é bem-aventurança. A humildade, ela impera em você ou não? Porque, entenda, ser humilde é reconhecer a sua condição de quem está acima e quem está abaixo de você. Isso é humildade. Humildade, não podemos confundir humildade com pobreza. Tem pessoa pobre que não é humilde. Pobreza é pobreza, humildade é humildade. É você reconhecer que a sua força vem de Deus. É você olhar para as pessoas e por que hoje, quando o pastor Tiago estava falando do dia do pastor, eu li algo sobre isso, ou ouvi, não me lembro bem, mas pastor é aquele que cuida de pessoas. Como que eu posso cuidar de pessoas sendo arrogante, vaidoso? Não posso. E eu não estou falando apenas do título de pastor, estou falando do discipulador, do líder de célula, do líder de rede. Como que você pode falar de Jesus, cuidar de pessoas sendo arrogante? Como tem sido, então, a sua intimidade com Deus? Será que você tem deixado Deus ser realmente o Senhor da sua vida? Você tem sido dependente dEle para tudo? É isso que as bem-aventuranças falam, querido. Eu falei de 3 bem-aventuranças. Existem mais 7 bem-aventuranças. Depois você vai lá em Mateus 5, estuda elas para você aprender um pouco mais. Por que eu falei dessas 3? Porque as 3 primeiras, elas falam muito do ser humano, muito da minha atitude, de como eu devo proceder diante de Deus e diante das pessoas. Será que eu sou a mesma pessoa em todos os lugares? Ou não? Não, aqui eu sou aqui na igreja eu sou aquela pessoa humilde, aquela pessoa bem agradável. Agora lá fora não, lá fora eu sou arrogante, eu sou vaidoso, eu não tenho nada de humildade. Como que você tem se comportado nos lugares? Então, queridos, estou encerrando. Naquele dia, quando chegar, seja humilde, mas seja humilde a partir de hoje, para que você possa herdar a terra prometida. Não guarde no seu coração mágoa, ira, rancor, não guarde isso. Por quê? Porque quando você guarda isso, você não consegue ser feliz. Você não consegue ser feliz. Ah, mas me magoaram, me traíram. Isso é justiça própria, querido. Deixa eu te contar uma historinha. Historinha não, deixa eu te contar algo que está na Bíblia. Jesus, quando Judas chega até ele, com os soldados, Jesus recebe ele e diz assim:
E aí, amigo, tudo bem? Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas Jesus não deixou de andar com Judas, porque Jesus expressava amor. Ele não deixou de andar com Judas. Então, como que você tem olhado para as pessoas? Com um olhar de amor ou com um olhar de acusação? Porque o humilde, querido, o manso, como Moisés foi, ele olha com um olhar de amor, porque é o olhar que Deus olha para mim e para você. Como que eu tenho olhado para o meu irmão? Será que eu tenho desprezado? Aquele ali, quando eu sou justo, porque eu fui justificado por Jesus, eu não consigo olhar assim mais. Eu começo a olhar agora como Deus olha. E a mágoa, a ira, o rancor, essas coisas que ficam impregnadas no coração, elas precisam ser arrancadas. Não deixe que a raiz de amargura penetre no teu coração, para não virar uma ferida enorme e você deixar de ser bem-aventurado. Não tenha justiça própria. Deixa Deus ser a sua justiça. Quando falarem de você, deixa para Deus te justificar, é Ele que te justifica. Não se importe. Reconheça a glória de Deus e toda a sua majestade. E Ele, somente Ele, trará recompensa a mim e a você. Você é um milagre de Deus. O fato de você estar vivo, o fato de você acordar todas as manhãs e poder respirar, você é um milagre de Deus. Você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o maior milagre na sua vida, a salvação. Mas talvez você ainda não aceitou Jesus. Talvez você nem sabe quem é Jesus. Mas Ele está batendo no teu coração agora. Lá em Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Ele não arromba. Ele está à porta e bate. Se você ouvir e abrir a porta do teu coração, Ele entra e ceia com você. Mas se você não ouve, a porta permanece fechada. Ele não vai arrombar. Ele não vai entrar. Porque não é assim. Aonde você está, aumenta o volume do aparelho que você está ouvindo. Ouça essa canção. Deixe o Senhor Jesus falar no teu coração através dela. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti,
O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, Declara isso na sua casa. Aonde você estiver, declara. Deus do sobrenatural. Creia nesse Deus do sobrenatural. Creia nele, creia nele. Declara, declara. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. 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 Onde você está, querido? Coloca a mão no teu coração. Você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou orar com aquele que ainda não aceitou, mas que quer aceitar nessa noite. E eu gostaria que vocês repetissem a mesma oração. E se nessa noite alguém que está nos vendo, ou se você que nos viu, ou vai ver em outro horário, e quer aceitar o Senhor Jesus, repete essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, que eu possa caminhar com o Senhor todos os dias, até a sua volta, até que o Senhor me leve. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que ela achou morada em corações de terra fértil. Pai amado, se alguém aceitou o Senhor nessa noite, que a festa que há no céu possa estar havendo no coração dessa pessoa também. Nós nos alegramos, Pai amado, com tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que tudo que o Senhor ainda irá fazer. O crescimento quem dá é o Senhor, Pai. Obrigado por cada vida que aceita o Senhor como Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, Papai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se mostra a nós como um Deus amoroso, como um Pai que cuida, como um Pai que nos carrega no colo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus de milagre. E assim eu oro, agradeço ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Aleluia. Deus de milagres, Declara, Deus de milagre. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio